Pai que estás no céu. Nesse momento oramos em favor do pastor Ronaldo, que ocupará esse lugar santo e entregará o recado de Deus que a igreja está esperando com o coração aberto. Pedimos, Pai eterno, que o teu nome mais uma vez seja glorificado. Usa o teu servo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Convidar os irmãos para nós abrir a Bíblia, por gentileza. No Evangelho segundo de Mateus. Nós vamos ler do versículo 28, capítulo 28, a partir do versículo 16. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, disse-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. É uma alegria retornar nessa igreja maravilhosa de Uruguaiana, igreja que o Senhor Jesus tem abençoado, tem estado com os irmãos. Hoje a igreja pastoreada pelo nosso querido amigo pastor Leandro, sua esposa, esse querido casal que eu conheci adolescentes, e a igreja foi pastoreada pelo nosso querido homem de Deus e amigo pastor Argemiro e a sua esposa. Pastor Argemiro, nós somos amigos há muito tempo. Essa família querida, quando lá nos anos 90, eu estou com 58 anos e naquela época, nos anos 90, eu era mais novo. Né, pastor Argemiro? E eu era vendedor de adubo e ração. E o pastor Argemiro atendia a igreja em Augusto Pestana. Eu ia lá, participava dos cultos. A irmã sempre muito querida, acolhedora. Fazia umas comidas maravilhosas e eu chegava antes do culto já para me desfalsar. Né, pastor Argemiro? E daí já eles me ofereciam um pouso e eu ficava por lá. E no outro dia eu seguia minha jornada. Então essa família é uma família que eu tenho carinho, amizade e respeito por muito tempo. E estar aqui hoje com o senhor, e pastor Leandro, apesar de ser jovem, ele tem um jeito de velho, né, pastor? Ele é muito firme, na dele, conselheiro. Os irmãos conhecem ele, um homem de Deus, um homem de oração. Então, que Deus abençoe vocês. Pastor Pedro, obrigado pela oportunidade. A todos os nossos demais queridos pastores, em nome desses eu quero saudá-los. Querido Gilney, Deus abençoe, em nome desses eu quero saudar a todos os irmãos. Nós estamos com o pastor Aldo,
E o Guilherme ficou dormindo, porque depois do culto nós precisamos retornar para Porto Alegre, porque amanhã a gente tem o compromisso cedo. Então, enquanto 2 dormem, 1 dirige, né? Mas o pastor Aldo não vai poder dormir, ele vai ter que ficar cuidando do Guilherme, porque o Guilherme pode dormir com o olho aberto e olho fechado e vai estar chovendo ainda, então tem que ter mais cuidado. Mas os irmãos orem por nós para que nós possamos fazer uma viagem abençoada. Meus irmãos, Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra para nós meditarmos essa noite. Eu tenho a plena certeza que os irmãos vão sair desse culto muito motivados para que aquele propósito de Deus com a vida de cada um dos irmãos, ele seja reavivado. Nós lemos aqui essa passagem quando o Senhor Jesus, logo depois que ele ressuscitou, ele marcou que os seus discípulos estivessem num determinado lugar e lá ele iria encontrá-los. E Jesus, chegando aos discípulos, alguns não estavam acreditando. Jesus disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele continuou falando: portanto, vocês idem a todas as nações e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Meus irmãos, se nós formos pensar na história da igreja, vocês vejam que nós estamos no ano de 2021. Nós estamos no 3º milênio. E a igreja, por todos esses períodos, a igreja passou por algumas fases. A primeira fase foi a fase de Cristo até o ano 100, quando aquele momento que os irmãos ainda estavam reunidos lá no cenáculo, e eles receberam o Espírito Santo, e eles foram revestidos de poder, e falaram em outras línguas, e Pedro pregou, e com a pregação de Pedro, se converteram em torno de 3.000 almas. E o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. E a igreja crescia e se multiplicava e caía na graça de todo o povo. Acontece, irmãos, que a igreja dessa época, ela sofreu duras perseguições. E mesmo que a igreja sofresse duras perseguições, o Espírito Santo era com eles. Porque os irmãos nessa época que eram entregues para serem devorados pelos leões, pelos cães, que eram lançados nas fogueiras, que eram perseguidos e caçados nos campos e nos bosques, mas a igreja crescia e se multiplicava e perseverava na oração. Do ano 100 ao ano 312, que é uma segunda fase da igreja, a perseguição se agigantava. E alguns imperadores da época pensavam em aniquilar com a igreja, e os irmãos eram caçados nos bosques, eram perseguidos, eram mortos, eram
torturados, mas eles perseveravam na oração e pregavam o evangelho. E até o ano 300, pelo trabalho dessa igreja, o evangelho chegou a todo mundo daquela época. Todo mundo daquela época foi alcançado pela mensagem do evangelho. Do ano 300 ao ano 700, a igreja começa a passar por algumas facilidades, o seu crescimento foi um crescimento notado e a igreja começa a ser então respeitada pelas autoridades. E a igreja entra num certo comodismo. E aqui, irmãos, que entra o sono espiritual da igreja, registrada lá no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 eram nécias, porém, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas, não eram só as nécias que adormeceram. A Bíblia diz que todas. Então, uma fase de Cristo até o ano 100, uma fase do ano 100 até o ano 300. Uma terceira fase do ano 300 até o ano 700. Uma quarta fase do ano 700 até o ano de 1200. Quando a igreja agora tinha templos majestosos, ocupando espaços dos governos, com poderio político, poderio governamental, mas a igreja continuava dormindo espiritualmente, e a igreja continuava no sono. Mas do ano 1200 até o ano de 1500, lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus diz assim: mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. No ano de 1500, irmãos, que é a quinta fase da igreja, aconteceu a reforma religiosa na Europa. Quando então, por conta do poderio político da igreja, agora protestantes e católicos entram em combate, guerreando um contra o outro, e foi morto mais de 1 milhão de cristãos ao fio da espada. Na cidade de Évora, em Portugal, tem uma catedral da Igreja Católica formada de crânio e fêmur de cristãos mortos durante o período da Inquisição. Mas surgiu então o protestantismo. A partir do protestantismo surgem os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Logo no início do século XIX, surge então o movimento pentecostal. E no início do século XX, surge as igrejas, a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais renovadas, Igreja de Cristo nos Estados Unidos. E nós vivemos aqui uma sexta fase da igreja. Mas, para a igreja da nossa geração, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje, que é a igreja que antecede os dias do arrebatamento, e depois vem a sétima fase da igreja, que é depois do arrebatamento, nós vivemos uma igreja que está na expectativa. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Irmãos, vocês sabem que dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo,
7 bilhões de pessoas que existem no mundo, 40% dessas não ouviram falar de Jesus. Não têm a mínima noção da existência de Jesus Cristo. Isso quer dizer que mais de 3 bilhões de pessoas precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. E essa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos. A ordem imperativa de Jesus é a mesma. O Espírito Santo, ele ainda continua conosco. E ainda na nossa geração, é possível acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Porque Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão os demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Hoje, irmãos, parece que a gente vive muito mais numa expectativa, muito mais envolvido, muitas vezes, com tantas questões, e não com aquilo que é primordial para nós como igreja. Porque os crentes de hoje estão compartilhando mais das suas redes sociais. Eles compartilham mais conteúdo político, cultural, de negócios ou versículo bíblico. O assunto é mais sobre Bolsonaro, ou Lula, ou Trump, ou Putin, ou sobre Jesus Cristo. O que tem ocupado a nossa mente no nosso dia a dia? No compartilhamento do nosso Facebook, do nosso Instagram e do nosso WhatsApp. Jesus olha para a terra, o Espírito Santo intercede para que Deus seja paciente por causa desses mais de 3 bilhões de pessoas que sequer têm conhecimento da existência de Jesus Cristo. E a exortação bíblica permanece: se eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Ele morrerá no seu caminho ímpio. E se ele morrer no seu caminho ímpio, o seu sangue da tua mão eu requererei. Irmãos, Deus quer nessa hora despertar a sua igreja para um grande avivamento. Mas não é avivamento no culto. Quando nós nos alegramos, saltamos, ficamos motivados e emocionados. Mas no dia seguinte a gente vai abastecer o carro, a gente não fala de Jesus para o frentista. Não entrega o folheto para o frentista. Quando alguém vem se queixar de doente para a gente recomenda um médico. E a Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E a oração da fé salvará o doente. Ungir o doente com óleo. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Irmãos, nós precisaríamos buscar a ter uma comunhão maior com Deus. Agora, se nós não envolver a nossa mente, o nosso tempo, com o coração inclinado para aquilo que é prioridade na nossa vida. Jesus disse: onde estiver o vosso coração,
ali estará o vosso tesouro. E vocês sabiam que as redes sociais revelam o que está no nosso coração? Aquilo que tu compartilha muito nas tuas redes sociais é o que está no teu coração. Eu digo para ti com muito respeito isso. E com muito amor para você. Mas o propósito de Deus é de ter uma vida de comunhão conosco. E se manifestar poderosamente ao mundo através de ti. Conta-se ali de Nonoai, quando o pastor Franquilin de Bairros, eu não lembro se era o Franquilin ou Francilino. Francilino, atendia a igreja. Aí uma irmãzinha que tinha uma neta, que morava com ela no interior, e a neta ficou doente, e a irmãzinha pegou a charrete, a irmãzinha de idade, e foi lá na casa do pastor. Só que tinha convenção em Porto Alegre, e o pastor Francilino estava saindo para pegar o ônibus para ir para a rodoviária, para ir na convenção, para falar com o pastor Gustavo. E a irmãzinha chegou, e o pastor, e ela disse, eu estou com a minha neta doente, eu queria que o senhor fosse lá ungir ela. E o pastor disse assim, irmã, eu estou indo para a rodoviária, porque tem a convenção em Porto Alegre, eu não posso ir lá. Mas nós vamos orar aqui, e Jesus vai curar a tua neta lá na tua casa. E oraram, e a irmãzinha orou assim, Jesus, descendo a estrada principal, antes do pontilhão, o senhor entra à esquerda. Aí o senhor vai passar uma tapera. Mas mais na frente tem os cinamomos e as laranjeiras, lá está minha casa. A porta da cozinha está trancada com uma cadeira por dentro, o senhor empurra a porta. E a minha neta está deitada lá no quarto. Essa foi a oração da irmã. E o pastor orou, a irmã subiu na charretezinha dela e voltou. E o pastor pegou o ônibus e foi para a convenção. Quando a irmã está chegando em casa, a menina está varrendo o pátio, limpando o pátio. E quando a irmã chegou, a irmã disse, tu está bem, minha neta, que bom. E a menina disse, vó, eu estava ardendo em febre. Mas eu vi que a porta da cozinha, alguém entrou e empurrou a porta. Eu vi o barulho do raspado da cadeira no chão. E entrou aqui no quarto um obreiro muito bem vestido. E ele me ungiu e disse para mim levantar, limpar a casa e limpar o pátio para lhe esperar. Eu estou sarada, avó. E o obreiro foi embora. Era o anjo do Senhor. Que tal isso, irmãos? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer se manifestar poderosamente através de ti, para a tua família ser abençoada, para os teus vizinhos serem abençoados, para os teus amigos serem abençoados. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus do desafio que nos desafia. O Deus de Isaque, Ele é o Deus da provisão. E o Deus de Jacó é o Deus da misericórdia
e da prosperidade. Deus abençoou o Egito, não por causa de Faraó, por causa de José. Deus abençoou o reino dos medos e os persas, não por causa de Dário, mas por causa de Daniel, Misael e Azarias, que lá estavam e oravam 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, e propuseram no coração em não se contaminar com o manjar do rei. Será que nós não estamos muito preocupados com o Trump? Com o Alexandre de Moraes? Com o Bolsonaro, com o Lula, sei lá quem quer que seja? Será que nós não estamos muito preocupados, gastando muito as nossas energias com isto? Sendo que nós sabemos como igreja, a Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Se os irmãos entendessem o que o Espírito Santo nessa noite quer se revelar e se manifestar na tua vida, para você abrir os olhos, como o moço de Eliseu, que estava com medo e preocupado, e o Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do moço, e o moço viu o que Deus tinha reservado para guardá-los, protegê-los e abençoá-los. Aconteça o que acontecer, Jesus disse, ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará da minha mão, porque você é escolhido, você é escolhida, mas dá legalidade para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Se você fica preocupado, você dá legalidade para que o diabo te ataque, para que o diabo te atinja. Se você fica preocupado, Jesus disse, olhem para os passarinhos, que não plantam e não cegam. Jesus disse, olha para os lírios do campo, quanto mais vós, Deus tem bênção para ti, irmão e irmã. Deus tem bênção para a tua família, para a tua casa. E eu, para encerrar, eu quero pedir para os irmãos orarem no seguinte propósito. Os irmãos sabem que, em razão da minha atividade, Deus me coloca na frente de muitas autoridades no mundo. E eu tive oportunidade, quero dizer para os irmãos que nem o presidente Vladimir Putin, nem o primeiro-ministro da Índia, nem a primeira-ministra da Alemanha, eu podia enumerar aqui muitos e muitos, nenhuma delas no juízo poderão dizer que nunca ouviram falar de Jesus, porque eu coloquei na mão de todos eles o livro Conheça Jesus. Agora, no mês de novembro, nós estivemos em Moscou, no âmbito do BRICS. O que é o BRICS? É Brasil, Rússia, China e Índia, e outros países. É um bloco econômico organizado. E nós formamos, no âmbito do BRICS, um grupo de parlamentares cristãos, para nós trabalharmos ali. Deus nos deu essa direção e nós formamos o grupo para que esses 52 países que perseguem a igreja, para eles terem os benefícios desses blocos econômicos, eles possam dar
garantias de direitos iguais para as minorias religiosas. Por que isso, irmãos? O meu coração ferve na seguinte direção. Na Índia, apenas 0,75% daquele país mais populoso do mundo são cristãos. E não é nem Assembleia de Deus, pastor Jimmy. Cristãos católicos. É 0,75%. Que precisa ser. Os países da janela 1040, estavam lá muitos parlamentares desses países, inclusive, desses em que a igreja é perseguida. Mas eu estou crendo que Deus vai nos usar nesse propósito ali dentro, para que as portas nesses países se abram, para que nós possamos fazer o evangelho chegar lá. Isso acontecendo, irmãos, nós estaremos apressando a volta de Jesus. Porque o mundo, a terra está gemendo. A terra está gemendo. A terra não está resistindo. Os governos, por mais bem intencionados que sejam, estão todos perdidos. As pessoas estão passando fome, indo para a eternidade sem Deus. E a igreja no Brasil é uma igreja abençoada. Quem é que Deus vai usar para dar condições para que o evangelho chegue nesses países? Onde é que está o maior movimento pentecostal do mundo? Está no Brasil. Está aqui no Brasil. Deus vai abençoar, irmãos, o Brasil. Deus vai abençoar a Argentina, porque aqui na Argentina também tem um movimento pentecostal. E Deus vai abençoar não é por causa de Milei, não é por causa de Bolsonaro, não é por causa de Lula, não é por causa de nada disso, é por causa da igreja. É por causa da igreja. Porque essas 3 bilhões de pessoas, elas precisam serem alcançadas. O que eu quero dizer para você, irmão, que tem o teu negócio? Olha, você te prepara que Deus vai te abençoar. A bênção de Deus será a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus vai abençoar. A empresa que tu trabalha, não é porque o teu patrão é um bom gestor. Não elogie ele, não. É por causa de você que está lá. Deus abençoou o Egito por causa de José. Deus abençoou os medos e os persas por causa de Daniel. Deus vai abençoar a Uruguaiana por causa de vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês vão ficar surpreendidos com o que Deus vai fazer. Mas mudar o linguajar. Tudo que for bom, tudo que for agradável, se há virtude, se há louvor, que isso ocupe os vossos pensamentos. Não dê legalidade para o diabo atacar o teu negócio, atacar a tua família, atacar a tua vida, não dê legalidade para ele. Diga assim: o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e Jesus disse que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o diabo nada tem em mim. Deus vai te abençoar. Do Brasil vai sair missionários para esses países. Se o teu filho está em dúvida, ore, incentive ele, vai fazer medicina para trabalhar nessas organizações internacionais.
e ser um missionário nesses países, porque esses países serão afetados por grandes crises e precisarão de muita ajuda humanitária. Deus vai fazer alguma coisa para que a porta se abra, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Incentive os seus filhos a fazer o curso de Relações Internacional, para que talvez ele seja embaixador ou cônsul, e ele estando lá nesses países, ele vai ser um missionário. Um médico missionário, um embaixador missionário, um juiz missionário, um ministro missionário, um político missionário. Deus vai abençoar você. Deus vai abrir portas para os teus negócios, para que os teus negócios, você tenha relações com empresas desses outros países, e você tenha a oportunidade de levar a palavra de Deus para lá. Vocês não creem nisso? Não virá sobre vós tentação nenhuma, senão humana, que seja de ti mesmo. Mas virá sobre ti, sobre a tua vida, bênção de Deus. Bênção de Deus. Só que essa bênção não é para a tua ostentação, você esteja consciente. Irmãos, eu estou profetizando, tá? Você esteja consciente que essa bênção sobrenatural de Deus, inclusive na sua vida financeira e física, além do despertamento da tua vida espiritual, é por causa do propósito que Deus quer fazer com o mundo a partir do ano de 2026. É um tempo de preparação. Nós estamos com pressa lá. Em junho, nós estaremos na Índia, e depois do final do ano, esse grupo vem aqui para o Brasil. Aqui para o Brasil, para que nós possamos ter aprovada essa resolução. E aqueles líderes mundiais desses países que resistirem, vocês vão ver o que vai acontecer com eles a partir de 2026. Marque em que dia hoje, eu estou profetizando. Vocês vão ficar espantados o que Deus vai fazer no mundo. Nós somos a sexta fase da igreja, e nós somos a geração deste grande despertamento espiritual. As igrejas, pastor Leandro, serão abençoadas financeiramente, mas não é para ostentar. É para organizar missão e mandar missionário para esses países. Há um mover do Espírito Santo de Deus nessa direção. Eu falava com um pastor da Macedônia, lá. Eu disse, qual é a necessidade para manter um missionário lá? Ele disse, olha, $300 mês. Mas para que a igreja do Brasil tenha condições, a bênção de Deus tem que ser transbordante. Tem que ser de que não saber o que fazer. E de quando tu estiver muito abençoado, e você não investir na obra missionária, tu vai perder o sono. E vai acontecer contigo o que aconteceu com Nabucodonosor, até que tu reconheça. E tu faz o propósito, daí volta. E a partir dali, então, a Bíblia diz que Deus dá o sono para os seus amados. A mensagem para ti não é uma mensagem de perdição. Não é uma mensagem de maldição. É uma mensagem de bênção. É uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de renovo, é uma mensagem de cura para as tuas enfermidades, é uma mensagem de bênção para os teus negócios, de prosperidade para a tua vida, é uma mensagem de bênção para ti, para os teus filhos e para a tua geração. Eu sinto Deus aqui, os irmãos estão sentindo? Vocês não estão motivados assim?
Deixa eu dizer para os irmãos, nós desenvolvemos um material e a gente disponibiliza gratuitamente para as igrejas. Os irmãos todos receberam esse material aí? Vocês me prometem que vocês vão ler ele em casa? Tá? Aqui fala, irmão, 5 propósitos para cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. O primeiro propósito é da leitura da Bíblia. O segundo propósito é o propósito da oração. No propósito da oração, aqui tem um espaço para você colocar o nome de 10 pessoas. Pode colocar mais do que 10. E você vai começar a orar para essas pessoas. Chega em casa hoje e escreva o nome delas aqui. Tá? Porque o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos numa expectativa e numa comodidade. A gente vem para a igreja e deixa a família em casa. Então coloque aqui o nome dos seus filhos, teu genro, tua nora, seus familiares, coloque o nome dos 10 aqui. E começa a orar por eles, ou teu colega de trabalho. Tu vai orar em casa e vai orar na igreja por essas pessoas, tá? Aí o terceiro propósito, o propósito do jejum. Jejuar em casa e o dia do jejum da igreja. O jejum com um objetivo específico. Tem uma caça de demônio que sai só com jejum e oração. Então a igreja tem que ter uma prática de oração e uma prática de jejum. O terceiro propósito é o propósito da evangelização, que é esse folheto aqui, o pastor Leandro já tem ali uma quantidade, verdades que você precisa conhecer. Isso aqui é para as pessoas que precisam ser evangelizadas. Todo esse material, irmãos, nós já produzimos eles no inglês, no francês, no russo. Quando eu estive na Rússia, eu levei para as igrejas da Rússia lá. Esse material os irmãos lá já estão usando. E aqui o folheto induz a pessoa a fazer a oração recebendo a Cristo. Tá? Nós vamos passar os arquivos para o pastor Leandro e ele vai produzir também com o logo da igreja. Quantos habitantes tem em Uruguaiana, pastor Leandro? Pastor? Imagine 126 mil pessoas em Uruguaiana ter o folheto e conhecer as verdades. Saber que Deus o ama, que o homem é pecador, que Jesus Cristo é a solução de Deus para o pecado do homem, que todos os homens vão morrer um dia, vão enfrentar a eternidade, e saberem que eles precisam receber a Cristo para ter os pecados perdoados e que Jesus vai voltar. Está tudo aqui. Tá? Então o pastor Leandro já tem uma quantidade desse folheto ali, e o quinto propósito é o propósito do discipulado. E nós incentivar a igreja a frequentar a escola bíblica dominical. Eu me criei na escola bíblica dominical. Quando o pastor falou que muitas vezes dormia no banco da igreja, eu me lembrei lá da igreja de Carazinho. A minha mãe ia naquelas vigílias que começava às 9 da noite e terminava às 6 da manhã. Eu, uma criança, muitas vezes, eu me acordava com as profecias da irmã Ana Reis e os cânticos espirituais do irmão Renato Portes. Está na minha mente. Está na minha mente. Então, irmãos, nós somos a igreja, a sexta fase da igreja. Porque a sétima fase da igreja é a igreja da grande tribulação. E você não é para ser a igreja da grande tribulação. Você é a igreja para estar naquele dia que a Bíblia diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos e encontraremos o Senhor nos ares. João diz assim: filhinhos, vocês são filhos de Deus. Eu vos escrevo porque de fato vocês são filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós nos tornaremos semelhantes a ele. Amém? Então os irmãos leiam. Por favor, leiam em casa, tá? Escreva o nome das pessoas aqui, vão orar por elas, convidar elas para ir no culto. Aqui tem orientações muito importantes para os irmãos. E a nossa meta é alcançar 100 milhões de pessoas com esse folheto. Nós já alcançamos 5 milhões de pessoas.
Mas a nossa meta, na verdade, é fazer que esse material chegue lá nesses países. Quando eu falava de Jesus para um grupo de parlamentares lá na Rússia, uma deputada egípcia, eu levei o folheto em cada um dos países que ia participar. Ela veio, eu vi que aquela mulher, ela inchou, assim, mudou a cor, e os olhos dela incharam, e começou a escorrer lágrimas, e ela veio falar comigo, porque tem o tradutor. Ela disse: eu preciso saber mais sobre Jesus Cristo, porque o conteúdo desse folheto me interessou muito. A religião da tradição de meus pais não preenche o vazio da minha alma e do meu coração. E se aquela pessoa que é uma pessoa bem-sucedida economicamente, irmãos, imagina aqueles coitadinhos que estão lá no fundo e sequer têm noção da existência de Jesus Cristo. Que você nessa noite possa ser despertado, motivado, avivado para fazer parte desse projeto de Deus para a evangelização do mundo. Vamos fazer uma oração? Vamos nos pôr em pé? Se quer orar comigo, você sai do teu lugar e passa aqui na frente e nós vamos fazer uma oração juntos. Nós vamos te abençoar. Os irmãos sabem que tem irmãos que têm dom de revelação, e que chama às vezes, dá o CPF da pessoa, chama a pessoa pelo nome. Eu não tenho esse dom e eu tenho muita admiração por quem tem esse dom, e eu acredito nos dons do Espírito Santo. Então, eu não vou chamar ninguém pelo nome nem pela cor da roupa. Mas se a palavra de Deus tocou no teu coração, eu acho que tu pode se mover do teu lugar e passar aqui para nós orar junto. Passar aqui na frente. Tem alguém? Deus vai te abençoar. Nós já fizemos uma oração de clamor antes, mas agora é uma oração específica. É sobre esse projeto de evangelização para a igreja cumprir a grande comissão. Jesus Cristo está aqui hoje para perdoar pecados. Se você está aqui nessa noite preocupado com o teu passado, com o sentimento de culpa por causa do teu passado, esquece o teu passado, o passado é passado. O Senhor Jesus diz assim: eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Mas o Senhor está aqui para operar um milagre na sua vida. Se você está aqui doente, o médico disse para você que você fez o exame, tu tem que acostumar com essa doença, essa dor é normal, tu vai tomando um remedinho que vai amenizando. Eu quero dizer que Jesus pode operar um milagre hoje, pode receber o poder da cura hoje. Hoje Jesus pode curar e livrar essa dor que tem maltratado o teu corpo por muitos anos. Mas hoje o Senhor pode fazer o milagre. São só esses irmãos aqui? Vamos orar então. Os demais irmãos, levantem as mãos para o céu. E nós vamos orar pelos irmãos que se moveram dos seus lugares. Nosso Deus, nosso Pai, nós falamos aqui a Tua palavra. Senhor, eu tenho a plena certeza que essa era a palavra que a Tua igreja precisava ouvir. Senhor, Tu já se manifestou nessa igreja, lá no início da Tua obra, quando os irmãos eram perseguidos nessa região. O Senhor permitiu que a Tua imagem fosse mostrada na fotografia. Senhor, e o Senhor tem promessa de bênção, de prosperidade. O Senhor já falou aqui pela boca de profetas. Senhor, então nós pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor venha e se manifeste poderosamente, trazendo alegria para o coração dos irmãos.
Senhor, dando força para que os irmãos possam perdoar aqueles que os têm ofendido, mas que os irmãos sejam abençoados, Senhor, nos seus negócios. Senhor, eu sei que Tu vai abençoar a Tua igreja nesses últimos dias na terra. O Senhor vai abençoar a Tua igreja com bênção de prosperidade nesses últimos dias da terra. Por isso, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo se manifeste agora. Que o Teu Espírito se manifeste agora, Senhor, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, alegrando, Senhor, os corações tristes, Senhor, e avivando, motivando os irmãos para essa grande obra, evangelizando aqui em Uruguaiana, mas, Senhor, estando preparados para ganhar o mundo para Ti. Essas 3 bilhões de pessoas que não ouviram a Tua palavra, a Tua igreja que está sendo perseguida, Senhor, nessa última hora, cessa essa perseguição, Senhor, e abre as portas, Senhor, para que o Teu evangelho seja pregado, é no nome de Jesus, amém, amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti.